Sejam muito bem-vindos aí essa aula. Essa aula eu quero mostrar um recurso extremamente importante, tanto para quem é CLT, trabalha numa empresa, quanto quem é prestador de serviço, consultor de TI, porque é um tipo de serviço que você pode vender e faturar bastante aí com os seus clientes. Antes da gente vir aqui para a prática, eu quero só mostrar aqui o desenho desse cenário aqui para a gente trabalhar em cima dele. Então, ele é um desenho bem tradicional, né? Muitas empresas hoje trabalham nesse cenário, tanto em ambiente on-premises quanto em nuvem. E a gente vai explorar um pouco desses benefícios de ter esse tipo de serviço rodando na nuvem, inclusive relacionado a custo, né? Um custo bem menor do que teria no ambiente on-premises, e a parte de administração, muito, mas muito mais simplificada. Então, aqui, vamos trabalhar nesse ambiente. Então, aqui, simulando duas maquininhas com uma aplicação web, aqui um balanceador e aqui o cliente. Então, aqui é para aquele cenário onde a gente tem ali uma aplicação, pode ser web ou qualquer outro tipo de aplicação, e a gente precisa distribuir a carga entre essas aplicações. Então, para eu não manter um servidor sobrecarregado, eu subo outros servidores e balanceio essa comunicação. Então, o meu cliente, quando ele vai acessar essa aplicação, ao invés de ele acessar pelo nome ou o endereço IP das máquinas individuais, ele acessa através de um load balance. Então, a conexão do cliente aponta para o load balance, e quando essa conexão chega no load balance, ele divide ali a carga para as máquinas que estão ali no back-end que a gente chama. Então, um cenário muito tradicional. Só que hoje, né, com a modernização, muitas empresas, independente do negócio, indo para a internet, rodando coisas na internet, às vezes, dependendo da empresa, dependendo do tipo de negócio, às vezes, por exemplo, pode pegar uma empresa que vai hospedar aqui um e-commerce, por exemplo. Imagina que a empresa vai soltar uma promoção, por exemplo, a Black Friday, a gente vai passar daqui a pouquinho aqui no Brasil. Então, a Black Friday, a tendência é que a quantidade de vendas aumente. Então, a tendência é que esses servidores que essas empresas têm, dentro desse período, ela precise aumentar a sua capacidade para atender a demanda que também vai aumentar. Quando a gente trabalha num ambiente on-premises, e fazer a gestão desse tipo de cenário, que dependendo da sazonalidade cresce, diminui, é bem complexo, porque geralmente vai envolver uma atividade meio que manual. Então, aqui, pensando aqui, eu tenho duas máquinas. Ah, vai chegar aqui a Black Friday, eu já identifiquei que esses dois servidores não vão dar conta, eu vou precisar subir novos servidores. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá, fazer uma operação quase toda manual, subir uma terceira máquina. Então aqui ficaria web app, 03. Aí essa web app ia ter o seu endereço IP e essa web app ia ficar atrás desse balanceador de carga. Então, a partir desse momento, eu passo a ter aqui uma terceira máquina aqui compondo esse meu cenário. Só que todo esse processo que eu fiz aqui é um processo que, na maioria das vezes, ele é totalmente manual. Subir a máquina, atualizar o sistema operacional, aplicar patch, instalar o recurso, instalar a aplicação. Então, envolve ali um tempo. E dependendo da necessidade, às vezes não é uma máquina que eu preciso, é cinco, seis, sete máquinas que eu preciso, dependendo da necessidade. Só que o que acontece? Dentro do Azure, a gente tem um recurso, que é esse recurso aqui que a gente chama de Virtual Machine Scale Set. Então, esse serviço que o Azure oferece para a gente, ele é perfeito para esse tipo de cenário, onde eu preciso, de acordo com a demanda, crescer ou diminuir. Porque pensa, imagina que eu cresci aqui a terceira máquina, passou a Black Friday. Pô, passou a Black Friday, antes só duas máquinas dava conta. Então não vou deixar uma terceira máquina ligando ali, ligada, sem utilização. Então depois que passa essa sazonalidade, eu ainda preciso vir aqui e remover a máquina. Então outro processo manual. Então, para esse tipo de cenário, a gente tem aqui o Virtual Machine Scale Set. Só que qual é o grande benefício dele? O grande benefício que, assim, para quem vai vender projeto, então, se você é consultor, presta atenção, tem muita gente ganhando dinheiro vendendo isso aqui para as empresas e não é caro, é saber configurar.
Não é uma solução cara, é uma solução muito mais barata do que montar tudo isso aqui no on-premises, tá? Então, fiquem atentos, muitas empresas precisando desse tipo de serviço, então tem que aproveitar esse momento, tem que aproveitar essa onda. E para quem é CLT, trabalha numa empresa, é bom saber como funciona, porque você pode sugerir isso aqui para as empresas e ter uma visibilidade maior ali dentro da empresa. Então vamos lá. Se eu pegar aqui esse Virtual Machine Scale 7, e se eu for aqui em instâncias, eu tenho duas instâncias. Então, se eu vou aqui para esse cenário, é como se eu tivesse essas duas máquinas aqui. Não tenho essa terceira. Eu tenho duas máquinas. Aqui, então, de acordo com o desenho, eu tenho um balanceador aqui também. Então, aqui eu também tenho o meu load balancer configurado. Tá? Então, os clientes, eles batem nesse endereço IP do load balance. Quando chega esse endereço aqui no load balance, ele vem aqui nas instâncias e ele vai dividir nessa comunicação. Só que a grande vantagem que a gente tem com esse serviço, e que é isso que eu quero que vocês prestem muita atenção, principalmente quem é consultor para vender isso para os clientes, também para quem é CLT, para fazer um nome ali na empresa, é uma configuração que fica aqui na parte de escala. Então, aqui a gente tem duas opções. Então, notem que eu tenho duas instâncias. Eu posso crescer essa instância manualmente, só que a vantagem é que esse manual não envolve eu subir uma máquina, instalar sistema operacional, atualização, instalar aplicação. Não. Esse manual é simplesmente, eu tenho duas, o Azure sobe uma terceira máquina aí, só que idêntica, ou seja, com as mesmas aplicações e as mesmas configurações das máquinas que eu já estou rodando. Então, eu posso vir aqui e falar, ó, eu quero que você trabalhe ali com 3 máquinas. Você dá um save, ele vai salvar aqui para a gente. E aqui em instância, daqui a pouco, ele vai subir aqui essa terceira instância para a gente. Isso aqui geralmente demora alguns segundinhos para ele começar a subir a máquina para a gente. Já está criando aqui. Então, daqui a pouco, ele já libera a máquina aí para ser utilizada. Então, ele está fazendo isso subindo tudo de forma automática. Eu não preciso configurar nesse cenário. Ah, se eu subir uma terceira máquina, eu tenho que ir lá no meu load balance, configurar para ele também apontar para o 03. Nesse cenário, é totalmente transparente. Eu só falo para ele, ao invés de trabalhar com duas máquinas, agora eu quero trabalhar com 3. Essa é a primeira configuração. Enquanto ele sobe aqui, mas essa ainda não é a melhor configuração. Existe algo mais avançado, que é aqui que a gente vê o poder do recurso, que é trabalhar com base em políticas. Então, posso vir aqui e eu posso falar que eu vou trabalhar em cima de políticas. Então, eu vou falar para ele, eu vou dar para ele um determinado threshold, e com base nesse threshold, ele automaticamente sobe e diminui as minhas instâncias. Ele veio para essa aba aqui, aqui, configure. Venho aqui em Custom Auto Scale. Então, o que eu fiz anteriormente era manual. Então, eu tenho que vir aqui e aumentar. Então, agora tem que voltar para duas. Aí eu tenho que vir aqui e colocar duas. Então, esse é um processo manual. O custom, eu consigo trabalhar com determinados thresholds, e com base nesses thresholds, eu consigo falar para ele o que ele vai fazer, se ele vai aumentar novas instâncias ou se ele vai diminuir. Então, se eu vier aqui, ó, scale baseado em métricas, aqui eu posso falar para ele, ó, baseado nessa política que eu vou criar, eu quero ter no mínimo duas instâncias. Então, não quero trabalhar com menos de duas instâncias. E eu quero sempre falar que o máximo de instância que eu quero para esse ambiente é 5. Então, ele sempre vai ficar mínimo 2 e no máximo 5. Então, ele nunca vai trabalhar com uma instância só.
e ele nunca vai trabalhar com mais do que 5 instâncias. E aqui a gente pode setar qual que é o valor default. Vou deixar o valor default como 2. E eu vou clicar aqui, ó, add a rule. Então, vou adicionar a regra para ele saber quando ele tem que subir e quando ele tem que diminuir. Clicar aqui, add. Aqui a gente tem vários contadores que, com base nesses contadores, é que ele vai tomar ação. Então, por exemplo, eu tenho CPU, eu tenho a parte de disco, eu tenho a parte de memória. Então, eu tenho aqui várias informações que eu posso definir para que ele tome uma ação. Então, vou deixar aqui, por exemplo, o CPU. Aqui o interessante é que ele já me dá um histórico de quanto esse meu recurso vem consumindo. Então, posso olhar aqui essa média e configurar esses valores de acordo com a média, tá? Ele está falando aqui, ó, que em média eu estou usando 43% de CPU, tá? Mas para gente ver isso acontecendo de uma forma mais rápida, eu vou colocar aqui que o CPU, então lembra que eu estou aqui na métrica de CPU, se a CPU ficar maior do que 10%, é já para ele subir mesmo para a gente ver. Então, ó, se a CPU ficar mais que 10%, durante, então aqui, quanto tempo essa métrica tem que ficar, né, para ele não identificar, por exemplo, o pico como um problema, porque às vezes pode ser só um pico. Então, eu posso falar, ó, essa métrica ela tem que rodar dentro de um determinado tempo. Então, aqui, por exemplo, 10% durante 10 minutos. Se ficar 10% constante durante 10 minutos, ele toma essa ação. Mas aqui eu também vou diminuir aqui para que a gente possa ver isso acontecendo rápido. É claro que quando você for configurar isso para o seu cliente, quando você for configurar isso para o seu ambiente, é claro que você vai colocar aqui as informações que fazem sentido. Essas informações que eu estou colocando não faz sentido nenhum, é só para testar mesmo. Então, 10%, duração aqui de 1 minuto. Aqui o que eu estou usando como estatística é a média, então ele vai pegar a média de consumo de CPU e aqui a ação. Então o que que ele vai fazer? Ele vai aumentar uma instância. Então aqui eu posso falar, aumenta de 2 em 2, aumenta de 3 em 3. Aumenta uma instância aqui a cada 5 minutos. Então, o que que ele vai fazer? Para ele não ficar, deu 1 minuto, sobe uma instância, deu 1 minuto de novo, sobe outra, eu consigo ainda falar, não, sobe uma, espera um intervalo, então aqui 5 minutos, para você poder rodar e subir novas instâncias. Então, vou catar esse cara aqui, vou deixar como 1 também. Beleza. Vou adicionar aqui a minha regra e vou salvar. Então, eu estou saindo daquele processo manual e agora está totalmente automático. O próprio Scale7 que vai fazer a gestão de tudo isso para mim. Vou aqui em instância. Ó, ele subiu aquele terceiro, aquela terceira máquina quando a gente configurou de forma automática. E agora ele tem que subir. Ó, já começou. Subiu outra instância, por quê? Ele viu que as 3 máquinas junto, o processamento está acima de 10%. Então, o que, que diz a nossa regra? Está acima de 10%, sobe uma máquina. Então, ele vai começar a subir até o limite que eu defini, que foi 5. Então, ele vai subir 5 instâncias. Essa máquina ele vai subir a 5 instâncias porque são máquinas bem pequenas. Então, assim, o processamento dela está lá em cima mesmo. Então, isso é normal. Mas lembrando, lá na policy você vai configurar ali de acordo com a necessidade do seu cliente, de acordo com a necessidade da sua empresa. E ele começa a fazer isso aqui para a gente de forma automática. Eu não preciso intervir, eu não preciso ficar fazendo atividade manual. O próprio Azure, opa, estou precisando, sobe nova máquina. E a gente vai ver, depois que ele subir essa aqui, que eu consigo também fazer o processo inverso. Porque pode ter subido por uma data específica, por exemplo, a Black Friday. Mas acabou a Black Friday, não vou precisar mais dessa quantidade de máquina. Eu consigo criar uma policy para que ele também vá diminuindo. Então vamos esperar aqui. Ó, já subiu a quarta. Ele está esperando aquele tempinho ali de 1 minuto que a gente definiu e ele vai subir a quinta instância aqui também. Só esperar aqui. Isso aqui às vezes é alguns segundinhos, tá? Às vezes é até refresh do próprio portal, não quer dizer que a máquina não está subindo, ela já está subindo, mas às vezes demora um pouco para aparecer no próprio portal. Ó, mas já está subindo aqui a quinta máquina. Legal? Se a gente voltar lá para as polis, a gente vai ver.
que eu tenho aqui, vou pegar essa que a gente configurou mesmo. Eu tenho aqui embaixo no menu de ações tanto a ação de aumento quanto a ação para diminuir. Então, o que que eu faço aqui num cenário real? Eu crio uma policy que aumenta. Então, por exemplo, geralmente quando a gente trabalha com processador, geralmente ali acima de 80, 85%, eu falo para ele subir uma instância nova e eu crio uma segunda policy. Aí sim, essa segunda policy falando, ó, se tiver nessa média, eu quero que você diminua a quantidade de máquina. Então, aqui a gente está na média agora de 7, eu vou colocar aqui 4%. Então, se tiver 4%, ao invés de aumentar, agora eu quero que você diminua. Diminua quanto? De uma em uma máquina. Update, save. Então, lembra, uma vez que eu configuro isso aqui, ele fica rodando automático. E eu posso criar monitorações onde eu fique acompanhando o que está acontecendo com o meu Scale 7. Então, ó, tá 5 máquinas rodando. Daqui a pouco ele vai começar a tirar máquinas do nosso ambiente. Então, aqueles segundinhos, né, que ele dá aqui esse tempo para atualizar aqui no portal. Aí esse já foi rápido, ele já arrancou uma, então só tem 4. Daqui a pouco ele vai tirando mais máquina. Então, tudo de forma automática. Então, isso aqui, para quem é consultor, prestador de serviço, quando você oferece esse tipo de serviço para o cliente, mostrando que é mais barato, porque é, sabendo configurar, fica bem mais barato. E essa vantagem dele não precisar se preocupar, e dia tal vai acontecer tal evento, eu vou precisar lembrar de subir novas máquinas para atender esse evento. Depois eu tenho que lembrar de remover esse. Então, isso aqui para o cliente é muito bom, porque é tudo de forma automática. Ele só precisa ir monitorando e acompanhando para ele ver se está subindo, se está diminuindo, até para ele validar se aquele valor máximo que ele setou para a aplicação realmente é aquele, ou se ele tem que aumentar mais ou diminuir. Então, esse recurso aqui, ele é um recurso muito importante. Então, se você é consultor de TI, quer ganhar dinheiro, quer faturar, aqui um tipo de serviço que você pode oferecer para os clientes que você já tem e ir atrás de novos clientes oferecendo esse tipo de serviço, porque muito isso aqui faz sentido para a grande maioria das empresas. A grande maioria das empresas trabalham com aplicações nesse cenário. Então, aqui, para quem é consultor, isso aqui vale muito a pena. E para quem é CLT, trabalha dentro de uma empresa, possa ser que a empresa que você está hoje já usa o Azure e não usa esse recurso porque não conhece. Então, mostrar como esse recurso funciona, os benefícios que vai trazer, inclusive benefício de redução de custo, também faz muito sentido. Olha lá, tirou mais uma. Então, aqui ele vai tirar até chegar naquele mínimo que a gente definiu, que é 2 máquinas. Legal? Então, nessa aula, a gente viu esse recurso poderoso que é o Virtual Machine Scale 7. Agora, se você é consultor, prestador de serviço, quer aprender sobre mais serviços que fazem sentido para você oferecer para os seus clientes, ou se aperfeiçoar mais em recursos, em configurações que você já oferece para os seus clientes, só que você quer oferecer de uma forma mais avançada e customizada, a gente liberou algumas vagas para o meu novo programa focado em consultores de TI. Como funciona esse programa? Você vai montar o escopo do que você precisa aprender para atender seus clientes. É claro que se você não, mas o que que eu não sei o que que eu devo aprender, o que que é importante aprender. Eu posso te ajudar dando os pitacos, mas o escopo vai ser formado para atender a sua necessidade. A gente não vai ficar falando de recursos que às vezes não faz sentido para o seu dia a dia, para os clientes que você atende. Então a gente vai focar no que realmente faz sentido para você e para os seus clientes. Essas sessões que a gente faz nesse programa focado para consultor são sessões individuais, então é eu e você com escopo do que você precisa aprender para já implementar no seu cliente. Então são conteúdos extremamente práticos, laboratórios reais, porque a ideia é você já sair com aquilo e já poder aplicar nos clientes de vocês. Então, se você quer fazer parte desse programa, ter esse escopo customizado para atender a sua necessidade, aprender o que realmente vai fazer a diferença para você, para os seus clientes agora,
aqui na descrição desse vídeo tem aqui o link para você entrar em contato com o meu time no WhatsApp ou um botão aqui embaixo. Agora, se você é CLT, viu o poder desse serviço, sabe que hoje o futuro das empresas é nuvem, sabe que as empresas hoje estão cada vez mais migrando para a nuvem, e você quer se preparar, quer surfar essa onda, quer ter chances aí, as melhores oportunidades, com os melhores salários, a gente tem a nossa formação Azure Expert. Essa é uma formação de 1 ano, onde a gente vai passar pelos principais serviços que o Azure oferece, só que de uma forma avançada. Então, a gente pega desde o básico, desde o conceito básico, e a gente vai avançando. Essa formação, ela tem o período de 1 ano. A gente tem 2 aulas ao vivo por semana, que é onde eu trago esse cenário real, trago projetos reais para a gente discutir, eu ensinar como as empresas estão implementando aqueles recursos. Então, a gente estuda os recursos de forma profunda. Os alunos da formação também têm acesso a vários e vários treinamentos que já estão prontos, já estão gravados relacionados a Azure. Eles também têm acesso a todos os treinamentos que a gente vai lançar de Azure enquanto ele está dentro da formação. E também a gente tem as nossas mentorias individuais de acompanhamento. Então, a qualquer momento, não tem limite de quantidade de mentoria, a qualquer momento que você precisar de uma orientação, que você precisar tirar uma dúvida, você pode chamar a minha equipe no WhatsApp e falar que precisa falar comigo, e a gente vai agendar essa mentoria individual para eu poder te orientar, para que você possa dar esses próximos passos. Então, para quem quer esse estudo mais completo, que é um profissional CLT que precisa conhecer mais recursos, a gente tem essa formação de 1 ano. Essa formação de 1 ano, ela tem um valor normal de 2.997. Só que a gente está trabalhando com um cupom de R$ 1.000 off enquanto esse vídeo está no ar. Então, enquanto esse vídeo está no ar, ao invés de pagar 2.997, o valor cai para 1.997. Então, aqui na descrição do vídeo, ou um botão aqui embaixo do vídeo, você também pode ver os detalhes e garantir a sua vaga nessa formação de 1 ano. Então, aqui é uma formação de carreira mesmo. Então, enquanto a parte do consultor é focado no que ele precisa aprender para atender os seus clientes, essa formação já é uma formação de carreira. Aqui é para quem quer ser um arquiteto, um especialista cloud, tá? Então, para quem é consultor, aqui na descrição vai estar o link para você entrar em contato no WhatsApp, tá? Para saber mais sobre esse novo programa, e para quem é CLT, quer ter mais informações dessa formação, aqui embaixo também vai estar o link. Legal? Então é isso aí, turma. Espero que vocês tenham curtido aqui esse conteúdo. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.